Você está ouvindo o audiobook de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 23. Da obsessão. Da segunda parte. Obsessão simples. 238. Dá-se a obsessão simples, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imisque, a seu mau grado, nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções, e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felônia, e como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável, e não tem outro inconveniente, além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios, ou dos afeiçoados. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem-se ouçam, espontaneamente, pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações físicas espontâneas. Número 82. Fascinação. 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio, relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade, e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme, são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre.
Subjugação. 240. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre, e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Possessão. 241. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Causas da obsessão. 242. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita, e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso, e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. 243. Reconhece-se a obsessão pelos seguintes caracteres. Persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipitologia, etc. Opondo-se a que outros espíritos o façam. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos, que por ele se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir, ou falar a seu mau grado.
Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa, ou o objeto. 244. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser-se médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta, e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos, desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por mil outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais, exercem os espíritos sua influência. Esta influência é de todos os instantes e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros e mesmo mais do que os outros, porque não têm com que a contrabalancem. A mediunidade é, para o espírito, um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo, face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade ele age na sombra, e tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido, para a desgraça sua, e que teria evitado, se dispusesse de um meio de esclarecer-se? Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade, quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente. É o seu mau gênio, que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Aquele então que sucumbir só de si, terá que se queixar. Regra geral. Quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não, isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. A escrita faculta um meio de ser apreciada a natureza dos espíritos que sobre ele atuam, e de serem combatidos, se forem maus, o que se consegue com mais êxito, quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se bastante cego é ele para o não compreender, podem outros abrir-lhe os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente, a revelia nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para, muito levianamente, se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores, e nessa espécie de fascinação, que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece, e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia, e tudo o que a mais negra maldade possa inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbada a sua ventura íntima. Não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado se acha de defender-se, e sucumbe. Mas um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. 245. As causas da obsessão variam, de acordo com o caráter do espírito.
É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente, ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também, não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerbar, porque esse é o objetivo que colimã, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha, a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrará a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repelira. Ligo-me a um idiota, que nenhuma força me opõe. 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a sociedade, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados, e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam, e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria, ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos, e receada das retumbantes palavras, caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias por mais disparatadas que sejam. 247. Os espíritos dados a sistemas, são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade, e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis, e sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes, volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores, são sóbrios de palavras. Dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa, deve sempre ser suspeita. Nunca será demais toda a circunspeção, quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades, que neles por vezes abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridiculizá-lo. Entre tais publicações algumas há que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. 248. Acontece muito frequentemente, que um médium só se pode comunicar com um único espírito,
que a ele se liga, e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Somente há obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se insular, chegando mesmo não raro a ordenar-lhe-o. Todo médium, que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina, espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de as comparar. Restringindo-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber, e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Número 192, Médiuns exclusivos. Meios de combatê-la. 249. Os meios de se combater a obsessão variam, de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium, que se ache bem convencido de que está a haver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa então para ele, de fato desagradável. Mas, precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso. Provar ao espírito que não está iludido por ele, e que lhe é impossível enganar. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto espíritos há tenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios. Porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça, e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade, e quase sempre, a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Convém igualmente se interrompa toda a comunicação escrita, desde que se reconheça que procede de um espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se lhe não dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se então pelas circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas confabulações, outro tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante, com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, cumpre-se reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que os animam e provocam com o rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem servir a esses, que desejam afogar-se. 250. Apenas aborrecimento há, pois, e não perigo para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou.
A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quizila dos que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase, aos seus olhos, uma profanação, e outra coisa, não quer o dito espírito, pois tudo o que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento, uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo, e depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras, que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não o largo. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstinar em conservar o seu mal, e nele se compraz. 251. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue, ou pelo magnetismo, ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior, quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso, é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental, com o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior, ou do anjo guardião. 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem, frequentemente, um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável, que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos, vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa, e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos, para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida. O remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto,
pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que a propósito nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer, é rogar aos espíritos seus protetores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, para se confessarem a si mesmas, e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua. Pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsidia toma sua desforra, porquanto, em vida, foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória, e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão, e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos repreensíveis, ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem, e principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las, para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o mau hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso, preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance. Que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles, é atrair os bons, pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. 253. Cumpre todavia se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria, ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu certo dia que, havia 12 anos, toda sorte de infelicidades lhe acontecia, relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior do que o do cura da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Foi a seguinte a resposta que obtivemos: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infectados, e ele não os repara, porque custa dinheiro. 254. Terminaremos este capítulo, inserindo as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas, e que vêm em apoio do que dissemos. Primeiro, porque não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam, e como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente. Ponto. Não é que falte poder ao espírito bom. É as mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Segundo, parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos.
É uma provação. E quem te diz, ao demais, que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, como mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fez-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito. Ora, um que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis, daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Terceiro, a obsessão, que impede um médium de receber as comunicações que deseje, é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele, é o A que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas, nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode, se o doente não faz o que é preciso. Quarto, assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Veja-se perda e suspensão da mediunidade, número 220. Quinto, não se pode também combater a influência dos maus espíritos, moralizando-os. Sim, mas é o que não se faz, e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada, e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento, e apressar-lhes o progresso. Como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que a têm os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até se riem dele. Depois, se aquele o sabe prender, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus lhes podem falar, e isto os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores, porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros, e ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos, está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Veja-se o número 279. Sexto, a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais, os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção, e curarão mais doentes do que com as duchas. 221. Sétimo, que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas?
Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos, e ficam crentes de que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes, consiste ao contrário, em torná-la conhecida a fundo.